Voltamos, gente, e a gente vai gravar. A gente vai levar até o final, né? Nem que a gente bote parte por parte, mas iremos fazer. Porque a gente tem algumas coisas a dizer ainda. Pronto, amiga. Agora eu acho que vai ser mais tranquilo. Tô com esse, Sim, tô com esse problema que tá me tirando do sério, velho. Que toda hora começa bem, mas dá uma travada. Mas com o celular de Bia, que Bia você sabe, né? Que é uma mulher de sucesso, uma empreendedora, tem um iPhone 11. E aí pega melhor a internet. eu Vamos acho que voltar é para. algo importante para a gente falar, né? Sua internet já estava com problema, isso não é nada, nenhum tipo de retaliação espiritual, isso é algo Exato, extremamente material, né? exato. Você com a maestria tocou no ponto exato que a gente parou, né? Porque me lembro que há 1 ou 2 dias, Tati, que você falou, eu falei, né? Você tinha me dito, Bruno, eu estou recebendo a orientação que é importante a gente publicar, porque quanto mais se publica, mais podem aparecer denúncias e vai endossando o caldo, né? E vai ficando mais Isso. fácil abrir o processo. É, e aí você veio logo dizendo assim, olha, vamos fazer logo. Eu estava conversando Uhum. aqui, fiquei assustada, pensei em desistir, eu falei, eu estou com você, estamos com você aqui também. Você, então bora fazer logo. E aí, imediatamente depois, você me manda uma mensagem dizendo que você recebeu de uma pessoa que Muito é quase que próxima. braço direito, né, muito próxima, uma ameaça dizendo assim, a justiça divina Você vai vai ter que saber com você. responder à justiça divina. Você vai ter que responder à justiça divina. E logo apagou a mensagem. Né? Exato, é. Quando É, eu estava. diga. Só concluir. Quando eu estava falando, quando eu estava vendo o caso João de Deus, a jornalista investigativa, infelizmente não lembro o nome dela agora, é uma falha minha, mas ela disse assim que quando ela ia conversar com as pessoas, com as mulheres que foram abusadas, é, ela dizia assim que ela encontrava uma barreira que ela não podia argumentar. Que ela dizia assim, mas eu vou sofrer a sanção divina, não Isso. é? Deus vai acabar comigo, Deus vai fazer isso comigo, eu não vou me curar. E João de Deus, uma das mulheres, eu acho que a própria Zahira mesmo, né? Uhum. Ela disse assim que se ela não fizesse o que ele estava mandando, que era fazer sexo oral nele, ela não iria se curar. Então, assim, Uhum. você fica, meu Deus, né? Como Isso. é se você está vulnerável, qualquer coisa materialmente que tem uma explicação lógica, você não consegue enxergar, porque você está ali influenciada. Né? Então, é muito importante que a gente faça esse marcador, né, de que esse argumento, essa construção narrativa, você que é um Uhum. especialista aí na área da psicologia, ela vem para derrubar qualquer argumento e deixar você mais vulnerável ainda. Isso. Tem três coisas aí que eu acho que você falou que são muito importantes que a gente precisa dar atenção. A primeira é essa construção narrativa que a gente precisa entender que tudo aquilo que foi construído desde o momento que você se aproxima desses sociopatas, né, desses falsos líderes, aquilo ainda fica na sua mente, no seu inconsciente, no seu subconsciente, e à medida que algo vai acontecendo na sua vida, isso é, vai sendo trazido à tona, né? Uhum. Então, para você ver o quanto que vai fundo essa alienação, essa, o ceifar do livre-arbítrio, da capacidade de racionalização, né? Há uma construção que é intensa e que é todo o tempo, né? Uma outra questão é o abuso, né, em si. Esse abuso ele vai escalando, né? Vai aumentando. Então, no momento que a Zahira chegou nesse ponto, muitas outras coisas já tinham acontecido
e que ela não poderia nunca questionar, porque ela estava questionando Deus, né? Pois é. Então, você chega num ponto que, assim, primeiro a minha energia vai te fazer bem. Mas antes disso, no meu caso, deixa eu tentar ilustrar com a minha situação, né? Eu, com 15 anos, comecei a namorar com uma pessoa que já fazia parte desse grupo, porque a mãe fazia parte, né? Então você imagina que foi uma pessoa que cresceu ouvindo que é aquele cara é Deus. E ele, inclusive, diz que ele é a reencarnação de Leonardo da Vinci, de Baruch de Spinoza e de outros tantos grandes nomes da filosofia, da ciência e da De espiritualidade. Jesus Cristo. De Pois Jesus é, Cristo. do próprio Jesus Cristo. É... Então, Tem no livro dele isso escrito. sim, sim. Então, eles já vinham com esse discurso, né? De o cara é Deus. Só que eu não me aproximava. Eu não me aproximava. Até que eu engravidei aos 16 anos. E aí, no nível do desespero, você vai buscar fé, né? Eu não tinha mais nada, eu olhava e, nossa, eu com 16 anos, estou grávida, o que é que eu vou fazer? E aí foi aí que eles começaram a me abordar mais diretamente. A abordagem mais incisiva que fez com que eu fizesse parte já foi muito violenta, que foi, olha, a única forma que a gente tem de te ajudar é se você se espiritualizar. Então você tem que vir para perto da gente, senão ele não vai nem assumir o filho, porque vai ser uma criança que vai estar fadada a perder a sua encarnação com promiscuidade, porque você é promíscua. E aí eu aceitei qualquer coisa, eles rasgaram todas as minhas roupas, eu não podia mais comprar roupa, eles que compravam e decidiam minhas roupas. Eu estava no terceiro ano quando isso aconteceu, e aí eles fizeram a minha inscrição do vestibular, que não foi para o curso que eu queria, e a partir daí eu fui sendo apagada. E há uma reprogramação mental. Vendo todos esses documentários, eu vi que isso acontece, isso é constante, isso é recorrente, isso é uma característica desses sociopatas, né? Ele vai apagando e reprogramando você. Então, tudo que está acontecendo na sua vida é porque você não se espiritualizou o suficiente. Eles têm A sua... cursos, né? Cursos, livros, formações. Exatamente. A, a, eles dizem que são retiros religiosos, né? Mas que são viagens para que você seja reprogramado. Você vai no limite da exaustão física e a gente sabe, né? Você é psicólogo, você sabe disso tão bem quanto eu, e melhor que eu, que no nível, no exaurir do físico, o seu psicológico também está completamente vulnerável e suscetível a qualquer tipo de ideia. Então é nesse momento que eles começam a dizer, olha, é quando o físico está no limite que a gente começa a sentir o espiritual e eu estou aqui com as lições, né? Eu vou te salvar, eu vou te salvar de você mesmo. E aí começa um discurso de isso que a gente vive não é para todo mundo, é só para aqueles que já estão num nível de avanço espiritual que conseguem ouvir essas verdades. Então, há um jogo, né? Ao mesmo tempo que você é muito materializado e muito promíscuo, você foi escolhido pela espiritualidade, e se você virar as costas, você vai ser cobrado porque você teve a chance de se espiritualizar e de se iluminar, e você negou isso. Então, há muita coisa vai acontecendo e você vai sendo tirado do seu próprio direito de escolha, né? Olha, você não sabe escolher ainda. Você ainda precisa de uma caminhada. Então, não faz nada sem falar comigo. Me consulta para tudo. Sua família é muito material, é muito materializada, sua família não é espiritualizada o suficiente, eles não são confiáveis, né? Então, todo tempo há esse jogo de te fazer ficar sozinho. A única pessoa que você pode confiar é esse falso guru, né? Esse sociopata. E a dependência emocional, ela vai sendo criada de uma forma muito cruel. Aí você fica doente é porque você
não participou de uma atividade específica, que era para você ter participado e a espiritualidade está te cobrando. Você melhora é porque ele te curou. Então, Claro, a você vai cura passando por surgiu. qualquer coisa da vida natural, você ficar doente, você ficar saudável, você não conseguir Isso. passar num concurso ou você Ou você passar. passar. Aí tudo é utilizado em prol disso, né? Isso. Isso. E aí, assim, os abusos começam. Isso já é um abuso, né? Você Claro. não ter direito de escolher é um abuso muito sério, né? E eu acho que é algo que... E você não enxerga que você não está tendo esse direito. Você acha que você quer aquilo sim. E é dito isso. Quando você questiona, eu questionei algumas vezes, e questionar é a pior coisa que você pode fazer. Eu ouvi gritos, né? Gritos por questionar. Gritos mesmo. Não é uma forma Gritos vindo desse sociopata. desse sociopata dizendo: você está confusa, você não sabe o que você está falando, você está me questionando porque você ainda não se espiritualizou o suficiente para conseguir compreender o que eu digo e, portanto, você não tem o direito de ouvir. Ou seja, as respostas nunca vêm, né? E aí, quando eu falava, tá, mas se você... Uma vez eu fiz um questionamento específico sobre isso, que foi: se você que escolhe tudo, como é que isso me ajuda espiritualmente? Porque não sou eu que estou fazendo, né? Não sou eu. Você está vivendo por mim. E aí ele falou: não, eu nunca te disse que você não pode fazer escolha. Você é que quer que eu te oriente e você que decide fazer o que eu te orientei. Mas, se você decidir não fazer o que eu te orientei, não tem por que você estar perto de mim. Mas isso, Bruno, depois de ele me afastar de toda a minha família, de amigas minhas de infância, uma menina de 17 anos, quando eu também tinha 17, ele execrar uma adolescente de 17 anos de uma forma que a menina ficou... Ela é uma pessoa, hoje é minha amiga, né? Assim, a gente conseguiu se reaproximar, mas ela fala do sofrimento que foi quando ela, com 17 anos, teve que escutar que ela não era boa o suficiente para estar perto de mim, né? Uma menina de 17 anos. Então, eu não tinha mais ninguém. E o meu marido, ele falava que eu não poderia confiar, né? Então, depois, quando ele partiu para o abuso sexual, eu não tinha ninguém para falar, porque ele já tinha colocado ele como a única figura de confiança na minha vida. E ainda tem uma outra coisa. Ao mesmo tempo que ele falava isso para mim, que meu marido não era confiável, que as outras pessoas do próprio grupo religioso não eram confiáveis porque elas ainda não tinham se espiritualizado o suficiente, ainda não sabiam direito o que é amizade divina, o que é amizade real, então que era melhor eu confiar só nele. Ele fazia isso com as outras pessoas também. Então as outras pessoas também não confiavam em mim. Não era só eu, né? Então é um grupo grande onde ninguém confia em ninguém. Sim. Ele é a única pessoa que pode dizer, ele é a única pessoa que é confiável. Então, às vezes, a gente conversava, ele me orientou tal coisa, ele me disse tal coisa, e outro falava, por exemplo, ele me disse que essa parede é branca, e aí você falava, ele me disse que é preta. Eu achava que você estava mentindo e você achava que eu estava mentindo. Para deixar vocês sempre vulneráveis e sempre E precisando sempre, dele. exatamente, sempre precisando dele. Então, aí quando chega num momento de ele dizer, deita na cama porque a minha energia vai cuidar de você, você precisa da minha energia, ele é a única pessoa que você confia, né? Você não vai questionar Deus. Você está diante de Deus. Você vem de uma série de construção para entender que você não tem condição espiritual, você não tem uma elevação espiritual suficiente que te dá condição de entender o que é certo e o que não é. Então, se aquela figura, se Deus está na sua frente te dizendo que é certo, quem é você para dizer que não é? Né? Então, isso é muito sério. Agora, algo que tem acontecido, Bruno, assim, alguns homens vieram falar comigo e eles não entendem
que todos esses outros tipos de abusos, são violência, né? Eles falam assim, nossa, eu via essas coisas acontecendo, mas eu não tenho como denunciar, eu não tenho como te ajudar, porque eu nunca sofri nenhum tipo de abuso sexual. E aí eu falava, tá, mas você tinha direito de escolha? Foi você que escolheu sua profissão? Seu dinheiro, quem era que tomava conta? Né? E aí eles olham e falam, ah, mas eu escolhi isso, né? Eu aceitei. Então, o jogo, ele é muito cruel, ele é muito baixo, é uma manipulação muito baixa, que você sempre se questiona, e por isso eu te falei assim, Bruno, eu acho que eu vou ficar louca. Eu falei exatamente isso para você. Eu tô no limite da minha sanidade, porque eu não sei o que aconteceu, o que não aconteceu. Você falou, não, você sabe. Relata para mim, né? Assim, vamos conversar. E a mesma coisa eu vejo acontecer com muitas pessoas de dizerem, mas a decisão foi minha. E aí você pergunta, mas você tinha o direito de escolher diferente? Se você não. Exato. Essa é uma grande questão. Porque eu penso que, assim, né, como eu te falei, eu vim estudando e estudo muito porque eu penso que não há nenhuma diferença desses sociopatas para essas estratégias escusas de governo, né, assim, do Sim. fascismo, etc. E o que me chamou, inclusive, muita atenção é que o nome da casa de João de Deus, né, Uhum. era Dom Inácio. E ele Sim. batizou em nome de Dom Inácio de Loyola. Dom Uhum. Inácio de Loyola, a gente sabe que foi o fundador da Companhia de Jesus. E, Sim. e a colonização feita nas Américas é com esse fundamento de que, assim, olha, vem aqui, eu vou te mostrar o que é a salvação, eu vou te Uhum. mostrar pelo Evangelho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí você acaba ficando sem sua cultura, sem sua identidade, sem suas raízes, e aí você acaba, obviamente, no final de tudo, sem saber o que é real do que é a fantasia, né? E Isso. aí, assim, as pessoas não conseguem entender que por detrás do direito de escolha, né, por detrás da individual escolha de alguém, existe uma estrutura que organiza tudo isso. Né? Isso. Eu, Bruno, posso ter certas escolhas, né? Mas diante da minha história de vida, diante do que me foi apresentado, diante do que eu pude viver, a gente vai ver que essas escolhas, até certo ponto, são limitadas. Até aí, Sim. ok, porque cada um vai ter sua história de vida e vai buscar mudanças é, é, que são cabíveis. Né? Mas quando você é colocado nessa situação desde a sua adolescência, ou seja, quando você é aliciada, isso já é um crime. Uhum. Desde o princípio, quando você é aliciada, né, você não teve a oportunidade de viver uma meia dúzia de coisas que pudessem dizer assim, aqui está um direito de escolha. Né? Sim. Então você Você não, é não teve conduzido nada a disso. achar que você não sabe pensar, né? Você é, Sim, você é conduzido a achar que se você escolher sozinho, você vai escolher errado. Você vai escolher o que é o material e não espiritual, o que é o que não é divino, o que não é sagrado. Você vai escolher algo que vai prejudicar a sua alma, né? Vai prejudicar você e a humanidade. Então você entende que você não é capaz de escolha, é né? complicadíssimo. É muito complicado. É muito complicado. Porque quando você não se sente no direito de escolher e você delega isso a uma outra pessoa, você coloca isso na mão de outra pessoa, tudo, tudo pode acontecer com você, né? Claro, Tudo e pode. deixa eu só fazer um parênteses, porque assim, quando você delega, você está escolhendo. Igual, sei lá, você é um gestor. Ó, Tati, eu vou delegar a você a gestão de tal loja, sei lá. Né? Foi uma escolha Uhum, minha. sim, Mas, na verdade, você não delegou. Você foi não, usurpada do direito de poder delegar, inclusive. sim, Né? sim. Isso é seríssimo. E aí, deixa eu só falar uma coisinha, Tati, que eu via, que eu li assim, meu Deus, crime, que absurdo, de que esses grandes líderes, né, grandes líderes não, esses líderes, esses falsos que se dizem grandes, líderes espirituais, quando eles cometem um abuso, ali é imediato, né, o que Uhum, não tem toda a construção, mas o ato em si,
Sim, Quando eles cometem um abuso, eles usam dois tipos de discurso que são muito, muito sedutores para quem está ali viajando. A sim. ideia de que a ideia de que tá te purificando, tá limpando o seu chácara. Essa é uma frase que eu escutei de muitas. Já conversei com algumas mulheres que também Uhum, sofreram o abuso dessa mesma pessoa, né? E sim, além de outros que eu venho estudando, vou sim. limpar seu chácara. E uma outra que é mais perversa ainda, de tão baixa, de que assim, eu sou humano e preciso atender as minhas necessidades de ser humano. Ou seja, Uhum. né, eu preciso, como ele disse para uma mulher, eu preciso me esvaziar. Eu preciso me. Ele disse isso para mim. Ele dizia isso para Foi mim. para você? Ah, Também, sim. não só para mim. Ele Mas é uma dizia palavra que se repete. isso, ele dizia isso para mim. Eu sei que ele Veja, dizia para só as mulheres. rapidinho. E aí, veja, ele se coloca na posição de humano. Uhum. Assim, eu não sou ninguém, sabe? Eu sou humilde, eu sou apenas um réis mortal. Então, isso é muito escroto, É. né? Mas vá, Tati. E assim, na mesma hora que ele se coloca nessa posição, né, eles, porque eu sei que esse discurso acontecia também com o João de Deus, com o Prem Baba, outros, né? Com o cara do yoga lá dos Estados Unidos também, esqueci o nome E dele. isso. Ao mesmo tempo que ele se coloca nessa posição, eles falavam assim, eu vou falar do meu caso específico, né? Eu preciso me esvaziar e só posso fazer isso com você. Porque a matéria da maioria das mulheres não aguenta a quantidade de energia que eu tenho, você já aguenta. Então há um jogo de, ao mesmo tempo de que ele tenta pegar pela sua vaidade, ele também tenta pegar no sentido de eu preciso disso, você precisa me ajudar, né? E assim, esse discurso, Bruno, ele vem acompanhado do discurso de se você disser algo para alguém, eu nego. Você sabe que se ele negar, ninguém vai acreditar em você. E você sabe que ele nega, porque você já viu isso acontecer, Sim, e até né? porque nós vivemos numa sociedade que as mulheres não são valorizadas em sua fala. Exatamente, é. E aí, isso também é uma coisa que quando eu cheguei na Justiceira, né, nessa ONG que a gente vem falando, elas me ajudaram a desmistificar na minha própria mente, né? Porque eu mesmo dizia isso, mas eu não tenho prova material, porque eles são muito. Você sabe que é uma característica do sociopata uma grande inteligência, né? Assim, eles tendem a ter bastante inteligência. A cognição, né? Inteligência nesse sentido cognitivo mesmo, QI. Uhum. Então ele já antecipa, né? Já prepara tudo. Um discurso que era muito recorrente desde que eu cheguei lá, com 15 anos, era: olha, em algum momento alguém vai me trair. Porque todo iluminado, como Jesus Cristo, como Buda, como Mahavira, precisa ser traído para que sua obra seja vista pela humanidade. A pessoa que vai me trair é uma pessoa de perto, que está perto, mas ela vai me trair e é necessário que isso aconteça, vai ser para dar visibilidade à obra. Então ele já prepara para o caso de surgir uma denúncia, todo mundo vai olhar para você e vai dizer: é a traidora, É a traidora. está fazendo esse papel. Junto com esse discurso, também tem o discurso de apaga minhas mensagens, porque se alguém souber que eu estou mandando mensagem para você, vai ficar com ciúme e vai complicar a sua vida. Então apaga tudo. Então assim, é muito é muito ardiloso, é muito baixo, entende, Bruno? Porque tudo é preparado para que não haja prova concreta, material. E aí, conversando com as mulheres que, meu Deus, elas têm salvado a nossa esperança, né? Elas salvaram a nossa esperança, essa ONG. Elas disseram, não, mas nesse tipo de abuso, a narrativa é prova, né? A sua narrativa é Isso prova. é muito bom de se frisar. Isso é muito bom de ser dito. Isso é importante, isso precisa ser dito, porque a gente vive numa sociedade que as pessoas querem que a gente acredite que o abuso psicológico não é real, não é uma violência, porque é o tipo de abuso que raramente tem prova, né? O abuso sexual, se você não vai na mesma hora fazer um corpo de delito, você não tem mais prova, né? 2 dias depois não tem mais nenhuma prova. Porque a gente
tem medo de ser Ô, meu bem, retaliado. Vivi tá ligando. Mas Vivi tá não ligando, é até pra assim. não ligar. A gente precisa dizer, a gente pprecisa deixar claro, todo mundo está acompanhando a gente, Travinha. precisa deixar claro. É porque Vivi tá ligando. Aí eu pedi pra Bia pra avisar do meu celular pra não ligar. Ou então falar com ela de lá. Desculpa. Tranquilo. Então é preciso a gente deixar claro isso. Você tem voz, né? Você tem voz. A sua história tem peso, a sua história importa, né? A narrativa é importante. A narrativa é prova, né? E assim, não se preocupem que vai ter, porque um questionamento que eu tinha, eu acho que eu conversei isso com você também, com certeza conversei isso com o Thiago, com outras pessoas, né? Com essas mulheres que estão me ajudando, que eu falei, nossa, mas vai ser minha palavra contra a palavra de centenas de fanáticos que são sectários, né, que são seguidores dele, que falam qualquer coisa. Pois é. E Mas contra a palavra de uma pessoa que constrói a sua imagem com atos filantropos ali, né? Com atos humanitários. Então o cara tá ali, é uma pessoa que não aparece tanto, é uma pessoa que está sempre na aura do mistério, da invisibilidade. Né? Então e como é é que Deus, você né? acusa uma pessoa dessa? É Deus, você está acusando Deus. Exato. Você está acusando Exato. Deus. Então, o que a gente precisa entender, o que elas me fizeram entender, é que é possível reconhecer o discurso de um fanático. E quando você vê que aquela pessoa ela é completamente manipulada, então você não pode dar validade àquele discurso, né? Então, o que parece que seria um testemunho contra você, passa a ser um testemunho de dar força à sua narrativa. Então, assim, Perfeito. a gente precisa falar, nós precisamos falar. E os homens também precisam entender que toda essa manipulação também é abuso, eles também precisam falar, né? Claro. Porque senão é como a gente pensar, você falou algo muito importante, eles constroem a sua imagem de um modo que eles são vistos como grandes filântropos, né? Assim, eles são pessoas do social, pessoas que estão sempre ajudando, tirando pessoas da rua. Como a gente sabe, algumas histórias, né? Que eles falam, essa pessoa, essa mulher era prostituta e agora tá aqui, ó, comigo, dando aula, né? Ensinando. E isso Então, é uma coisa importante também, Tati. Nos meus estudos eu vi que é o seguinte, é como se forma uma rede, né? E aí, sei lá, por exemplo, o Bruno chegou, é um professor, está desempregado, mas tem alguém lá de dentro que é da coordenação de tal faculdade, e exatamente. aí, de repente, você está empregado, aí você, porra, o cara É. é Deus. Por E que que isso eu aqui é consigo um emprego depois que eu cheguei aqui? Mas ele exato. não percebe que é uma articulação política envolvida. Claro. Não percebe, inclusive, que essa articulação vai muito além. Todo emprego que me era oferecido, eu tinha que consultar ele para saber se eu aceitava ou não. E comigo especificamente, ele nunca deixava eu aceitar porque ele dizia: olha, você tem muito intelecto. Você é uma pessoa que veio para sofrer, porque você veio para se materializar. Então você teve a chance de conhecer a gente e eu vou te ajudar a se espiritualizar, mas então o seu intelecto tem que estar a serviço da obra. O seu intelecto tem que servir para Isso é uma espiritualizar palavra a utilizada da humanidade. obra, né? Da obra, da Gente, é obra. sempre a obra. Não E é aí, para ele, é para a obra. para a obra, nada é para ele, nunca. E aí, agora, as propostas de emprego que eu recebia, eu não simplesmente negava. Eu indicava alguém. E sempre, Bruno, eram pessoas que estavam chegando. Sempre. Então, assim, é uma forma de você ter uma dívida, né? Você tem uma dívida. E é o que é que acontece? Algumas pessoas que vieram falar comigo desde que a gente começou esse movimento falaram justamente isso. Tati, a minha experiência, eu sei que isso aconteceu com algumas outras pessoas, eu já ouvi relatos, eu acredito, mas a minha experiência foi outra, porque ele me deu emprego, ele me ajudou e eu não passei por isso. E aí a gente precisa questionar o seguinte: digamos que eu seja médica, e eu sempre tratei meus pacientes de acordo com os protocolos e a ética médica.
Chega um momento, um determinado paciente, eu abuso dele. Eu pratico extorsão, eu pratico um crime sexual, eu deixo de ser Perfeito. criminosa por conta dos outros, sabe? Eu não... Perfeito. Perfeito. A gente precisa entender isso, né? Então, não é porque para mim especificamente ele foi bom, que não é meu caso, né? Vamos hipoteticamente, não é se ele tivesse sido bom para mim, isso não vai tirar dele o crime das centenas prováveis de mulheres que ele abusou, né? A gente já sabe de uma quantidade considerável. E eu imagino Né? que seja muito maior. Claro, assim, eu penso que vai mais além, inclusive, assim, meu Deus, o que significa ser bom, então? É só quando é bom para você? Exatamente. Que conceito Uhum. limitado de bondade é esse? Porque, é como eu estou dizendo, eu não sou abusador, eu não sou uma mulher, né? Eu estou aqui no conforto da minha casa, mas a gente precisa falar sobre essas questões, porque, Tati, eu te digo, toda vez que eu boto a cabeça no travesseiro, eu pergunto quais são os atos que eu usufruí, né? Que me beneficiaram na minha vida, mas que vêm da base do abuso. Gente, bora colocar logo em linhas gerais, assim, a gente estudar a história do Brasil, eu acho que é importante porque tudo que se construiu no Brasil foi em cima do abuso sexual de mulheres, né? Sim. Então, assim, é, minimamente não aconteceu com você, mas é preciso que a gente tenha uma visão mais ampla da nossa individualidade e entendendo que estamos numa tessitura social que é machista, que Isso. desacredita as mulheres. E muitas vezes a gente pode estar silenciando essa voz. Sim, com Silenciando essa certeza. voz. Bruno, eu ouvi de muitas pessoas assim: você tem que deixar isso no passado. Como? Como que se deixa 12 anos de abuso? E assim, 12 anos de abuso direto. Mas você sabe que a partir do momento que eu rompi, eu venho sofrendo perseguição, talvez por conta do tanto que eu vi ali dentro, né? Provavelmente por isso. E porque desde o momento que eu rompi, eu fiz esse movimento de denunciar, né? Eu busquei a delegacia. Inclusive, a primeira vez que eu busquei a delegacia, no dia seguinte ele me ligou de um número privado, como ele sempre faz. Quando eu atendi, ele disse: não adianta você procurar a delegacia. Deus está do meu lado, Era a né? voz dele? Era a voz dele. Era ele. Alguém disse a ele, né? Que eu fui na delegacia. Isso, mas era ele te ligando. Ele me ligou. Era porque nesse momento, você se lembra que depois eu falei, bota um gravador. Mas isso foi há 5 anos atrás. Sim, não, Isso é foi. isso, eu sei, ah, eu entendo. Mas agora isso. você tá com esse gravador também, que aqui a gente conversou. É. E agora o que é que está acontecendo? Eu recebo ligação do número privado todos os dias, entre 3 e 4 da tarde. Eu já printei, já mandei para, inclusive, para as mulheres dos justiceiras que, meu Deus, estão ajudando a gente a respirar. Mas quando eu atendo, desliga. Não fala mais. Eles não falam mais nada. E assim, Bruno, eu acho que é importante a gente repetir, porque tem pessoas diferentes que caiu naquela hora, né? Que a denúncia ela é completamente sigilosa, ela é Perfeito. anônima. A própria justiça hoje já protege esses casos, né? Toda a investigação, todo inquérito, tudo corre em segredo de justiça. O abusador ele não tem acesso a esses dados. O Nem advogado as pessoas que denunciam, né, entre si, podem. nem as pessoas que denunciam. Eu sei que já tem outras denúncias desse caso, mas eu não sei quem são as pessoas, né? A não ser as pessoas que me disseram, Tati, eu vou fazer denúncia, né? Então, a ONG, as justiceiras, elas não olham, não falam assim, Tati, tal pessoa denunciou. Não, de jeito nenhum. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. E nem no decorrer do processo, mais para frente, o advogado, né, se ele vier a ter um advogado, o advogado dele não vai saber quem são as pessoas que fizeram as denúncias. Há uma preocupação da justiça já, as justiceiras, né, essa ONG, elas garantem isso, elas têm muito cuidado com isso, de manter a segurança da vítima. Porque é como você falou, a gente já vive numa sociedade que quer nos silenciar.
né? A gente já é silenciado, principalmente nós, mulheres, já somos silenciadas por antecipação, antes mesmo de sofrermos abusos diretos, né? Já há esse abuso, né? Esse silenciamento da nossa voz. Então, elas querem garantir que a gente vai ter segurança, né? Fale, sua voz importa, sua denúncia é importante, sua narrativa é prova. E a gente precisa mostrar para a sociedade que esses abusadores, eles não vão ficar impunes, eles vão responder à justiça. Com E aí certeza. elas garantem isso. Ninguém vai saber que foi você. Se, por exemplo, você é casado ou casada com uma pessoa que ainda faz parte, que ainda é fiel a ele, ou você tem alguém na família que ainda é fiel, não se preocupa. Você pode pegar ali seu celular, fazer a denúncia que ninguém vai saber, ninguém vai ser comunicado. De novo, eu repito, eu estou aqui falando porque nós chegamos à conclusão que é importante falar. É importante mostrar que, assim, ó, olha, eu denunciei porque eu não quero, eu não aceito que sociopatas se digam líderes espirituais, né? Exato, Eu não exato, aceito, eu quero que eles sejam levados à justiça. Mas essa escolha é exato. minha, essa escolha foi minha, foi pessoal minha, né? E para Se eu não e para que isso que é tão importante, que é a fé, você está ali com suas contas que eu estou vendo, né? A fé, o sim, direito de exercê-la, que talvez seja a prova mais cabal da ligação do homem com a natureza e com o além, né? Que sim, isso não seja violado. Ninguém claro, pode violar isso, porque a fé, meu Deus, tem momentos, né? Como a gente está passando aqui, a nossa família, que se não for pela fé, a gente não dá, não continua, a gente né? não dá Então, conta. como retirar esse último chão, esse Isso. último ar? Não É. pode. E assim, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que já ajuda a gente a separar os líderes religiosos sérios desses sociopatas que se utilizam da fé justamente porque ela é um ponto de vulnerabilidade muito importante, né? A gente se abre, a gente baixa todas as nossas defesas, né? Naquele momento a gente está completamente suscetível porque a gente está lidando com fé. Pensa, por exemplo, no padre Fábio de Mello. Ele nunca diz que ele é a maior conexão com Deus que você pode ter. Ele só fala, eu dedico a minha vida à religião. Então, assim, eu vou conversar com você sobre religião porque eu dedico a minha vida a isso. Perfeito, Mas eu perfeita sou colocação. exatamente como você. É horizontal, né? Aí você vai olhar o caso de Jim Jones, de Charles Manson, de Osho, de Prembaba, de João de Deus, desse sociopata aqui de Salvador, eles se dizem Deus. Eles não dizem eu estudo e por isso eu posso falar do mesmo jeito que você estuda psicologia e pode falar de psicologia. Eles dizem eu sou o maior contato de Deus que você pode ter porque eu sou o próprio Deus. Ou eu já cheguei no nível de iluminação espiritual que eu sou o máximo de contato que alguém pode ter, né? Que alguém na matéria pode ter. Então, esse já é um indicativo que a gente precisa ficar alerta. Se Sim, alguém coloca nessa posição, olha, eu sugiro que corra pro lado oposto, né? Vai para longe. Porque alguém que se acha Deus tem um problema sério de narcisismo, né? Tem tendências a querer que o mundo gire em torno de si. Então, é uma pessoa que provavelmente não tem escrúpulo. sim. Perfeito. Perfeito, Tati. Então, isso Perfeito. é muito importante. Mas é tudo muito grave, Bruno. Assim, eu já recebi até hoje 62 relatos. 62. Não da Essa mesma. mesma pessoa, Não, não. 62 tem do Mato Grosso, tem de São Paulo, tem de Minas Gerais e tem daqui da Bahia, né? Dessa mesma pessoa. Tem do interior da Bahia, que é ligado a uma outra pessoa, não é ligada a ele, mas tem também relatos dele. E, Bruno, dois relatos me chamaram muita atenção, assim, que eu acho que mostram a que ponto essas pessoas conseguem nos manipular a partir de um momento de vulnerabilidade, né? Uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo que agradecendo por estar trazendo esse assunto, a discussão desse assunto e falando que perdeu alguém da família, que a pessoa se suicidou
porque, rompendo com um grupo religioso, não é daqui da Bahia, foi perseguida a tal ponto que ela começou a questionar sua própria sanidade, achou que não tinha mais condição de viver e se suicidou. E um outro caso de suicídio foi uma pessoa que, como eu, se afastou da família por conta da orientação de um líder religioso que também não é aqui da Bahia. E a família não sabe o que aconteceu, mas sabem que ela foi expulsa do grupo e aí ela se suicidou no dia seguinte. A Meu pessoa que Deus. falou comigo acha que foi, inclusive, a orientação desse líder religioso, que ele orientou a se suicidar. Mas eles não sabem, eles nunca conseguiram denunciar. É um grupo muito maior, inclusive, do que esse grupo aqui da Bahia. E isso é muito sério. A cada relato que eu recebo de pessoas que dizem eu não tenho coragem, eu acho que ele vai saber, porque por mais que a materialidade, por mais que as justiceiras garantam que a minha denúncia é anônima, a espiritualidade vai contar a ele que eu denunciei. Isso não existe. Esses homens são sociopatas, eles não são Deus. Pois é, e na verdade, é o que a gente estava conversando. Um relato como esse, uma ameaça como essa, mostra o medo de que sabe que você está indo adiante, de que sabe que assim como você, assim como ele, que tem a rede de proteção, é sombria, das trevas, né? Você também está com uma rede de proteção, né? Não você, não só você, Sim, Tati, mas quem você, mulher. denunciar. Quem Uhum. denunciar, você também vai ter essa rede de proteção. Porque, salvo engano, além de não revelar nada, caso você ache necessário, você tem direito a uma proteção, algo do tipo, uma Isso, proteção policial. caso haja um tipo de intimidação que você se sinta em risco físico, né, risco mais imediato, ou as pessoas que estão movimentando isso juridicamente percebam que há um risco, é movimentado pelas bases legais uma segurança para você. Uhum. Então, se chegar nesse ponto com alguém que eu pessoalmente acho que não chega, sabe por quê, Bruno? Porque o anonimato é garantido. Talvez comigo possa chegar porque eu tô aqui. Sim. Mas é o que eu já falei. Eles já chegaram no limite da intimidação comigo, já chegaram no limite do meu desespero e daqui para frente não tem nada que eles possam fazer que vai me fazer recuar. Eu quero que ele Claro. responda, né? Eu quero que ele responda. Então, assim, e eu quero que ele responda não só pelo que ele fez comigo, eu quero que ele responda pelo que ele ainda faz com muita gente que ainda está lá sob domínio dele. Eu quero que ele responda por ter negado a infância de minha filha. Eu quero que ele responda para que outras pessoas que pensem em abusar da fé pensem duas vezes, porque saibam que elas vão ser levadas à justiça, que as denúncias, os relatos, que as mulheres têm voz e elas são levadas a sério pela justiça. Elas são levadas a sério. A gente precisa que a sociedade entenda isso. Porque a gente precisa que a fé esteja protegida. A Pois fé é. das pessoas precisa ser protegida, né? Então, Nossa, a fé é quando você está mais ali, assim, sabe? Você está ali, meu Deus do céu, assim, eu não consigo nem imaginar. Você está ali, ó. Eu quero uma cura. Eu quero que meu filho sim, saia do estado terminal. Eu quero um emprego. Eu quero levar dignidade para minha família. Por favor, me ajude. sim. Então, assim, sabe? E eu te digo, Tati, né? Assim, sua coragem, tá todo mundo dizendo aí a coragem que você tem, né? Mas eu quero que a todo momento, né? Que eu sei que não deve ser um caminho fácil, só imagino, nunca passei nada por perto nesse sentido. Não deve ser um caminho fácil, que você pode recorrer a gente. Aqui Eu também sei. você tem uma família, entendeu? Eu Você sei. pode vir para cá, você pode me contactar, você pode me ligar. A gente faz 1000 lives, a gente faz tudo que tiver ao nosso alcance aqui, porque isso não se trata só, como você trouxe, não é só que ele pague pelo que ele fez com você, mas é o que ele faz com outras meninas, o que é
né, que pode ser minha filha, né? Eu tenho uma filha, né? Meu filho, assim, eu não sei com quem essas pessoas Uhum. vão estar andando, né? Então, assim, mas também com uma responsabilidade que a gente tem. É necessário que a gente entenda, né, o lugar do homem aqui falando, né? É necessário que nós, homens, entendamos, ou as pessoas que não estão diretamente envolvidas nesses casos, que esses casos falam sobre nós. Porque Sim, se a gente. Como é que a gente pode julgar, viver numa sociedade humanitária, democrática, se tem uma menina de 10 anos sendo abusada ali, sim, né? Sendo abusada por alguém que deveria estar protegendo ela? No sim. caso João de Deus, que depois as pessoas foram se encontrar com a jornalista, que eu esqueci o nome dela, se alguém puder me lembrar. Eu também não. É Camila alguma coisa. Camila É, alguma coisa, não me lembro. porra, me esqueci. E aí, rapaz, tem uma situação, Tati, que eu olhei assim, caralho, que porra é essa? Né? Que era a menina, a senhora falando que ele começou a abusar dela quando ela tinha 9 anos. E ela era filha de João de Deus. Era filha de João de Deus. Imagina, Você é isso. entende? Sim. É muito. E assim, Bruno, você falar de filha foi justamente pensar que minha filha iria passar pelas coisas que eu passei, que me deu a coragem de romper, né? Mas não foi fácil, não tem sido fácil. As últimas 2 semanas eu vinha dormindo 2 horas por noite, 3 horas quando eu dormia muito, porque estava muito pesado. Estava muito pesado, você sabe disso. Você me ouviu no momento de maior desespero, que não dava para entender o que eu falava. Então, mas eu entendo que isso é muito maior que o meu caso, né? Eu entendo que isso é muito maior que o meu caso. Eu não tenho como agradecer a vocês, né, a sua família. Não tenho como agradecer a, a Ana, a Kátia, a Gabriela, todas as mulheres do Justiceiras que falaram, que me deram voz, né, que falaram, não, a sua narrativa, a sua denúncia, ela tem peso, ela é prova e a gente vai te ajudar, sabe? Eu acho que isso é importante para que as pessoas que passam pelo mesmo, seja aqui na Bahia, seja em grupo específico, seja em qualquer outro lugar, entendam que elas têm voz, que elas estão protegidas e mais, Bruno, que elas têm vida. Porque eu não sei se eu falei isso com você, mas provavelmente eu falei. Eu sentia que eu não tinha mais vida. Eu que desde os 15 anos, quando eu me aproximei deles, eu deixei de viver e que eu não tinha direito a viver. Né? Eu só comecei a acreditar que eu tinha direito ver a partir do momento que eu entendi que ele não é Deus, que o que eu passei foi um abuso sério, que eu preciso levar isso para e que eu não posso dar ele o de vida, não posso dar ele o poder de interromper minha vida. Então assim, eu tenho vida e eu quero que todo mundo tenha o direito para ter vida. Então, se o meu caso pode ajudar isso, eu estou aqui me expondo. Assim, se alguém me assaltasse, roubasse meu carro, eu iria na delegacia fazer um BO. Eu tenho que exigir que a justiça leve esse homem a ser. Ele precisa. Né? A gente não pode aceitar que não. Que ele continue fazendo isso e que ele dê força para que outros atrás dele façam. Porque a gente sabe, inclusive, que ele tem alguns seguidores que são mais próximos dele que já fazem, já têm uma prática muito parecida. Né? Hum. Sabe que João de Deus, ele dizia que incorporava o mesmo espírito que é o Dr. Fritz, que um outro líder religioso, né? A gente sabe que o Jim Jones se É espelhou o no Pai pai Divino. O Pai divino, Divino. exatamente, estudou o pai divino. Estudem o Pai Divino para vocês verem que é um padrão que se repete. E assim, a gente estava conversando isso um pouco mais cedo, né? Depois de assistir a série do Netflix. E esse homem aqui da Bahia, ele Aqui de era Salvador, né?
aqui de Salvador, ele estuda a história de Osho, não é a obra, né? O discurso Hum, dele é: vê como Osho ficou grande, a gente precisa fazer o mesmo. E ele se usava dos meus estudos de psicologia para entender como é que as identidades são construídas, como é que a narrativa influencia na identidade, como é que funciona a mente de uma pessoa que está vulnerável. Então, ainda tem isso, Bruno. Assim, eu carrego comigo, eu me sinto muito culpada, né? Assim, por, de algum modo, ter ajudado ele. Porque a partir do momento que eu compartilhei esse tipo de conhecimento com ele, eu dei a ele mais ferramentas para ele manipular as pessoas e para ele abusar das pessoas, né? Então é mas eu mais acho, ô Tati, mas me permita te interromper aqui agora. Né? assim, Assim, esse conhecimento que você ofereceu para ele, ele iria conseguir em qualquer outro lugar. Porque a gente sabe, eu conheço pessoas da área da psicologia que são fanáticas por ele também. Né? sim, Assim, é um conteúdo que ele iria acessar, porque ele sabe que os anteriores a ele, que o Pai Divino, que Osho, né, se utilizaram desse tipo de estratégia, uhum, que inclusive no documentário que você viu da Netflix, tem no, como um dos elementos para você identificar é que eles usam de psicologia social básica, e é básica mesmo. Né? Então tem um inimigo externo, tem alguém que a gente tem que destruir. Então todas das mulheres que eu conversei, todas as mulheres que saíam, né, e que estavam ali tentando fazer alguma denúncia, inclusive já, uhum, tentando falar alguma coisa para o pessoal desse sim, espaço, dessa seita, né? Era tida como a louca, como a puta, né? uhum. Então, assim, Eu né? sou Eu acho que você não tem como se não. Você, aí é uma questão sua, mas assim, é uma coisa, né? Que eu penso, ainda resultado dessa exploração, desse abuso psicológico. assim, é, sim, com certeza, eu entendo o que você está falando. E é isso, ainda tem essa questão, né? Você é desqualificado para que sua palavra não tenha força, né? Quem é Tati? Né? Tati é a pessoa promíscua, a pessoa que engravidou com 16 anos, né? A pessoa que com 16 anos tinha cabelo vermelho, piercing na sobrancelha, era perdida. Eu dei a ela a chance dela ser alguém e ela tá se voltando contra mim. Ela surtou, né? Eu já ouvi todas essas coisas. Eu já ouvi todas essas coisas. Eu tenho escutado essas coisas quase diariamente. Escutado não, né? Tenho recebido de alguma forma pessoas falando isso, né? Algumas dizendo, ah, ele dizia isso de você, ele diz isso de você. E outras dizendo assim, o que é que você está fazendo? Né? Como aconteceu, uma pessoa próxima a ele me mandou uma mensagem, mas não falou diretamente dele. Usou a postagem que eu coloquei falando de como é que funciona, né, essa manipulação e falou assim: mas você está falando de pessoas que são puro amor. Eu entendo que esse escândalo que aconteceu foi necessário para que a obra seja vista pela humanidade. E eu conheço esse discurso, Bruno, sabe? Eu sei que utilizou de um outro nome só para não falar diretamente. Sim, Né? sim, claro, claro, com certeza. Já tentando se proteger judicialmente, porque, né, Minha mãe botou aqui o nome dela aqui, eu acho, da jornalista. Acho que é Camila Apel. isso, exatamente. Obrigado, Exatamente. mãe. Aí também Então, é guerreira, viu, Tati? É correria, viu? sim. Quando ela soube desse caso aí, ela ficou com sangue no olho. Pois é, a gente precisa se juntar, né? A gente precisa se juntar. E eu acho que é importante também, Bruno, explicar rapidamente como é o passo a passo da denúncia, né? O que é que acontece. Então, eu vou falar como foi comigo e eu sei que é assim que é o procedimento com todo mundo. Tem um formulário, Como é que baixa? você preenche online, as pessoas podem perceber que as questões, as perguntas estão no presente, mas não se preocupem, né? Podem responder o que aconteceu em qualquer momento de sua vida.
que isso vai ser levado a sério. É só uma questão da escrita mesmo do formulário. Porque essa questão do abuso sexual é imprescritível, né? Não É, tem tempo. agora eu acho que prescreve, eu não me lembro em quantos anos, Mas, mas mas é bastante tempo, né? é bastante tempo. E assim, quando há um abuso em meio religioso, quando há um abuso psicológico por trás, a justiça já considera, já não prescreve, né? Porque já considera que você não tinha condição Se de defender. denunciar, né? Você não tinha como denunciar naquele momento, por uma série de questões. Então, isso já é levado em consideração. Então, você entra lá, né, pelo formulário das justiceiras, preenche os seus dados, faz o seu relato e elas entram em contato com você para dar seguimento, né? Se você não quiser, se você só quiser fazer a denúncia, por exemplo, as pessoas que fazem parte desse grupo que eu fiz parte aqui em Salvador, esse grupo que você conhece, se quiserem denunciar, mas não quiserem nenhum tipo de acompanhamento, é só colocar lá no final do relato, né? A minha intenção é somente fazer a denúncia porque eu quero que a minha narrativa se some para que esse homem seja levado à justiça, né? Eu quero... É mais uma prova, eu estou dando mais uma prova dos abusos dele. Se você precisar se você quiser o acompanhamento, é só você preencher o seu relato e elas vão entrar em contato com você. Tudo é absolutamente sigiloso, né? Ninguém, nem as outras vítimas, ninguém, nem o advogado de defesa dele, quando vier a ser acionado, ninguém tem acesso ao seu nome. Nem sua família, nem ninguém. Isso compete a você. A sua história é sua. A única pessoa que pode contar a sua história é você. Então, eu fiz o meu relato, né? Eu fiz a minha denúncia. Elas entraram em contato comigo para perguntar o que é que eu precisava. Nós vemos... eu estava super fragilizada, você sabe disso, então eu tenho conversado com elas muito. Mas eu falei, eu quero ir adiante, né? Eu quero que essa denúncia seja... que ele seja responsabilizado, né? E aí, então eu tive todo o aporte psicológico, socioassistencial, jurídico, estou tendo todo esse acompanhamento, inclusive para a gente fazer a live eu conversei antes para saber se isso implicava em alguma coisa, como é que funciona. Então, elas dão todo o apoio que você precisar, mas também se você só quiser fazer a denúncia, não é só. Isso é É essencial. muito, né? Isso é essencial. Cada denúncia é uma prova, né? E você não precisa, ninguém precisa ter medo, que não tem como ele, nem ninguém, nem a pessoa do seu lado, ninguém vai saber que você fez a denúncia se você não quiser. É absolutamente sigiloso, né? A segurança é levada muito a sério por elas, muito a sério, né? A Nossa. E é segurança importante a gente psicológica, né? frisar que é um grupo aí de mulheres, tem a promotora né, que está junto com você, e que estão especializadas nesse tipo de caso, né, de abuso sexual religioso, porque tem toda uma nuance aí, como você bem traz, né, então são pessoas que estão à frente de casos que vieram à grande mídia, como diz João de Deus, né? Então é Sim. tudo feito com muito rigor técnico, com seriedade, com ética, sabe desse momento que as pessoas podem estar passando de muita Isso com muita vulnerabilidade e de medo. humanidade, né? Assim, com muito acolhimento, né? Muito cuidado com tudo. Mas é como você está falando, do mesmo jeito que tem muito cuidado, também tem muita precisão, né? Sim, é isso. Temos cuidado, mas assim, a gente vai cuidar de você, a gente vai proteger você, mas vamos fazer tudo ele vai responder, sabe? Então, hoje já tem algumas denúncias contra esse mesmo homem, esse mesmo sociopata aqui de Salvador. E se você tem uma história, quem tiver uma história, quem soma a sua voz, né? Soma a sua voz. Um relato, 5 minutos que você entre ali e faça a sua denúncia,